Olá, querido ouvinte, você está ouvindo o Devocional da Esperança. Hoje já é sexta-feira e nós vamos nos preparar então com as leituras do final de semana. Embora este final de semana não tenhamos culto aqui na nossa congregação, em piedade, fica aqui também a nossa reflexão sobre as leituras deste final de semana, que são leituras profundas e que trazem grande enriquecimento para nós. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor. Você já fez algo errado que magoou outra pessoa e estragou o relacionamento com ela? Você já tentou esconder esse pecado, fingir que ele não aconteceu? No Salmo 32, Davi conta que ele tentou esconder o pecado. Mas veja o resultado. No versículo 3 ele afirma: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha que forte isso! O pecado não resolvido pesa, cansa, corrói por dentro e por fora. Talvez você já tenha sentido isso. A culpa que não te deixa dormir, o receio de ser descoberto, a vergonha e a decepção que nos afastam, o medo das consequências. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor. O Salmo mostra então dois caminhos: esconder ou confessar. Confessar não é simplesmente contar o erro. Imagine que você tenha feito uma fofoca que causou grande dano a uma pessoa. Simplesmente ir até ela e contar o que você fez não resolve o problema, pode até piorá-lo. Confessar não é revelar a Deus pecados que ele já não saiba que cometemos. É reconhecimento da nossa insatisfação e da nossa tristeza por termos afetado a relação com Ele. E, principalmente, confessar está acompanhado da confiança no perdão. É o verdadeiro perdão que pode restabelecer a relação em harmonia. Veja que para Davi as duas coisas estão ligadas. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste, diz o versículo 5 do Salmo 32. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor. O perdão não silencia só a dor da culpa, mas restaura o relacionamento que nutre, que acalenta, que dá esperança. Você percebeu que a palavra relacionamento, ela tem uma importância muito grande aqui? Quando esse relacionamento é restaurado, isso é felicidade, isso é bem-aventurança, como expressa Davi no Salmo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Nesse pequeno versículo, porém denso e profundo, somos levados de volta ao Éden, o jardim das bem-aventuranças dos felizes. Ali no jardim, a bem-aventurança nascia da relação harmoniosa do Deus que andava no meio do jardim com o ser humano. Havia intimidade, segurança e confiança. Essa relação íntima se estendia então para os relacionamentos bem-aventurados com a família e com todo o restante da criação. Ok, mas o que isso tem a ver com o pecado e a alegria do perdão? A vida bem-aventurada, o relacionamento íntimo e perfeito do Éden foi posto em teste e foi quebrado pelo pecado. Isso é o que nos conta o capítulo 3 de Gênesis, uma história marcada por esconder ou confessar ou reconhecer o pecado. Embora não seja tão perceptível em nossa língua, há uma ênfase nesse capítulo de Gênesis a respeito da nudez. Quando o ser humano cai em pecado, é a nudez que é percebida, é ela que causa medo e faz o ser humano se esconder. A nudez, que até então não envergonhava nem causava medo, agora revela a fragilidade, a mancha, o pecado que torna a relação insuportável.
O pecado manchou a bela imagem com que o Criador tinha criado a sua criatura. A nudez agora expõe a intolerável mancha na imagem outrora perfeita. O relacionamento, então, com o Criador se quebra. Consequentemente, se quebram os outros relacionamentos entre marido e esposa, com os filhos e entre o ser humano e a natureza. Temos agora o contrário de bem-aventurança. Temos maldição entrando na história. O relacionamento foi tão afetado que Deus expulsou o ser humano do jardim para o deserto. A pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Mas antes de expulsá-los, Deus demonstra o seu desejo de restaurar essa relação. Veja que curioso, no versículo 21 de Gênesis 3, Deus fez roupas de pele para cobrir Adão e Eva. Vestes literais, mas que escondiam o desejo divino de cobrir o ser humano com vestes que purificam a imagem, lavam a mancha e o defeito. E para estas vestes nos revestirem, alguém teria que vencer a serpente, esmagar a cabeça do diabo e ser picado e morto por essa serpente. Quem poderia vencer ela? Gênesis 3,15 só identifica que seria o descendente de Eva. Geração após geração, então, se esperou e se procurou por aquele que pode vencer. Quem é o descendente que, segundo Davi no Salmo, cobre os nossos pecados com a sua imagem perfeita, não no sentido de esconder, mas de nos dar uma nova e perfeita imagem? Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz. Em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Com essa pergunta em mente, nós lemos o Evangelho. Em Mateus capítulo 4, vemos um descendente de Eva, e ele está indo para o deserto, que é justamente o lugar para onde Deus enviou o ser humano quando os expulsou do jardim. No deserto, ele se depara então com a serpente, com o diabo, que faz as mesmas tentativas já aplicadas lá no jardim. A palavra de Deus é reinterpretada para suprir a ganância e desejos do coração do diabo. Promessas são feitas, mas Jesus não cai em tentação. A sua imagem não é manchada. Desde Adão e Eva, esse é o único descendente que perfeitamente se mantém fiel à palavra que dá vida. Ele não aceitou a proposta de prosperidade, de suprir vontades, de testar a palavra do Senhor. Pelo contrário, ele trocou tudo isso para enfrentar o diabo, o pecado e a morte, sendo picado por ele. Na cruz, a serpente o picou, ele morreu, não por suas manchas, mas por nossas. O sangue perfeito foi vertido para cobrir a imagem dos imperfeitos pecadores. 3 dias depois, a morte foi vencida. Uma nova humanidade foi fundada. Uma nova imagem passou a ser revestida e distribuída pela fé na promessa. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. O apóstolo Paulo, maravilhado com isso, proclamou: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justos é uma palavra muito importante aqui para nós, importantíssima para a Bíblia. Essa palavra é um decreto feito em tribunal, é um decreto formal e legal de que o relacionamento com o Pai está restaurado pelo sangue de Jesus,
que cobre o nosso pecado e nos reveste com uma nova imagem, a imagem do próprio Senhor Jesus perfeita. Esse relacionamento restaurado agora nos move a desejarmos restaurar também os nossos relacionamentos em um mundo danificado pelas manchas do pecado. Pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a... Não adianta fingir, não adianta disfarçar ou esconder. Há uma nudez que os panos não podem esconder. Adianta, sim, confessar. Reconhecer que o pecado estragou o relacionamento com Deus, com o ser humano, com a criação e trouxe consigo algo que nós não podemos disfarçar: a morte e a desarmonia. Problema tão sério que não se trata apenas de erros aqui ou acolá. Trata-se da nossa condição de mancha na imagem, identidade que agora carrega a marca da desarmonia. Adianta, sim, confessar e ser coberto, revestido pela veste que Jesus Cristo embrulha em mim, fazendo que, pela fé, a sua santidade resplandeça em mim perante o Pai. Nova imagem, nova identidade. Sou criado à imagem de Deus. Sou pecador, mas um pecador coberto pela imagem de Cristo. Essa é a imagem do cristão. Bem-aventurado, feliz. Amém. Você ouviu o Devocional da Esperança da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, de Piedade, São Paulo. Essa reflexão foi feita pelo pastor Ismael Verdim. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, e nós desejamos a você um abençoado final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi.